Boa tarde a todos. Daqui a alguns instantes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai assinar o ato de instituição da Comissão do Senado Federal, que vai atualizar o Código Civil. A cerimônia vai acontecer aqui na presidência do Senado. O Código Civil completou 20 anos em vigor. Foi sancionado em 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigência um ano depois, em 11 de janeiro de 2003, substituindo o Código anterior de 1916. A comissão será presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que indicou os outros 33 participantes e terá 180 dias para concluir os trabalhos. A participação não será remunerada. O vice-presidente da comissão será o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize. Acompanhe a transmissão. E a revisão do Código Civil brasileiro, que já monta 20 anos de existência e, naturalmente, com esses 20 anos, somados ao tempo de tramitação do projeto no Congresso Nacional, já em boa hora se busca, então, fazer uma atualização. Essa ideia partiu de uma conversa já de algum tempo, minha, quando assumi a presidência do Senado, com o ministro Luiz Felipe Salomão, a quem agradeço imensamente a ideia, a iniciativa e a disposição de assumir a presidência dessa comissão de juristas, e conversávamos justamente sobre a necessidade de atualização de diversos pontos do Código Civil, maiormente em razão da evolução da sociedade brasileira, das relações sociais, das relações jurídicas, que impõem, ao mesmo tempo e ao mesmo passo, a atualização da legislação. Nós ficamos sempre, e dizia isso ao ministro Salomão, com um desafio de fazer conciliar a necessidade da atualização e da modernização de um estatuto, de uma lei ou de um código, com a necessidade da preservação da segurança jurídica. Não é? Porque, de fato, a segurança jurídica se impõe ao Brasil e se obriga tê-la não só no judiciário, mas também no legislativo. Não é? A segurança jurídica não se faz só por decisões judiciais que sejam estáveis, mas também com legislações que sejam estáveis. Mas, evidentemente, que em razão de tantas coisas que aconteceram nos últimos anos, em especial e notadamente em função da evolução das relações a partir do ambiente digital, do advento da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, evidentemente que há uma série de coisas que precisam ser revistas, inclusive também as relações familiares, o conceito de família, atualmente, já inclusive em função de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que impõe de fato uma reflexão sobre essa atualização. Por isso, a ideia nasceu dessa boa iniciativa do ministro Luiz Felipe Salomão, que eu sei que tem a adesão de expressiva parte da comunidade jurídica do Brasil, e buscamos fazer uma composição dessa comissão de juristas a mais representativa possível. Ontem mesmo recebi de uma conceituada jornalista da Rede Globo que me dizia: olha, essa comissão não deveria ser paritária entre homens e mulheres. Eu falei: eu gostaria muito que fosse, mas eu posso afirmar que haverá uma representação muito competente, muito expressiva das mulheres nessa comissão, assim como uma divisão em relação a perfis, né, de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, professores, cuja presença é fundamental para a elaboração de uma revisão dessa natureza, de modo que nós buscamos fazer uma composição que seja uma composição representativa e que, naturalmente, possa entregar ao longo desses 180 dias um trabalho que seja um trabalho eficiente para bem da sociedade brasileira. Então, eu quero agradecer a cada um que se dedica nesse momento a emprestar a sua inteligência, a sua experiência, a sua sabedoria, o seu tempo para a elaboração de uma revisão do Código Civil brasileiro. Ao tempo em que comemoramos e celebramos os seus 20 anos, vamos com responsabilidade buscar preencher lacunas, fazer as modificações necessárias para que nós tenhamos uma legislação exemplar, uma legislação segura. Nós temos a experiência da Comissão de Juristas no Senado Federal muito bem sucedida em diversos aspectos, né? Nós fizemos recentemente uma comissão de juristas
sempre tendo ministros do Superior Tribunal de Justiça com grande protagonismo em todas essas comissões, a Comissão da Inteligência Artificial, que ficou a cargo do ministro Ricardo Cueva, a Comissão de Juristas dos Procedimentos Administrativos e Tributários, ficou a cargo da ministra Regina Helena Costa, enfim, diversos exemplos de comissões juristas bem-sucedidas, como foi a Comissão de Juristas da Lei do Impeachment, que é uma modernização da Lei 1079 de 50, essa a cargo do então ministro Ricardo Lewandowski. Então, a Comissão de Juristas é, de fato, um ambiente muito propício para uma elaboração segura de uma legislação. Nós, parlamentares, não necessariamente temos formação jurídica, né? Aqui nós temos médicos, advogados, engenheiros, professores, tudo quanto há de representação há no parlamento, que é efetivamente uma síntese da sociedade brasileira. E, obviamente, embora nós possamos e sejamos capazes de expressar a vontade popular em relação àquilo que fazemos em termos de proposição legislativa, a melhor técnica, a base empírica daquilo que nós vamos fazer, o alinhamento com a jurisprudência e a doutrina, é muito recomendável que em determinados temas isso seja feito pela Comissão de Juristas, que nos apresentará ao final um anteprojeto que se tornará então pela presidência do Senado um projeto a ser apresentado dentro dos trâmites normais do Senado Federal, submetido, evidentemente, à Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, na sequência, ao plenário. Então, agradecendo imensamente a participação de todos que aqui estão, eu quero lhes desejar boa sorte na condução desse trabalho, que é um trabalho muito significativo e muito importante para a presidência do Senado, para a mesa diretora, em nome do senador Everton, que é o meu segundo secretário da mesa diretora do Senado Federal, em nome de todos os senadores e senadoras, quero mesmo penhoradamente agradecer a dedicação e a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, sob a condução do ministro Luiz Felipe Salomão, com a participação do meu querido conterrâneo e amigo Flávio Tartucci, que é um exemplar professor. Nós somos da mesma cidade do interior de Minas Gerais. Ele é o maior orgulho da nossa cidade, que é o Flávio Tartucci, e todos nós estudamos pelos livros dele, né? Então é um grande orgulho para nós e é muito bom saber dessa convivência harmoniosa que nós haveremos de ter nessa comissão de juristas. E contem com a presidência do Senado em termos de material humano, disponibilidade dos nossos plenários para as realizações, que aí o procedimento a ser definido será definido por vocês, não é? Em termos de relatoria, subrelatoria, divisão de temas, rotina de reuniões, se presenciais, se semipresenciais, e ao longo desses 180 dias teremos aqui no Senado Federal um ambiente de muito bom trabalho. Eu gostaria de anunciar, portanto, a assinatura do ato do presidente do Senado Federal, que, nos empenhos de suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve instituir comissão de juristas com a finalidade de apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojeto de lei para revisão e atualização da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Artigo 2º, a comissão de juristas prevista no artigo 1º será composta pelos membros constantes do anexo deste ato. Parágrafo único, a comissão de juristas será presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 3º, a comissão de juristas elaborará regulamento para disciplinar os seus trabalhos. Artigo 4º, a participação na comissão de juristas não será remunerada a qualquer título, infelizmente, constituindo serviço público relevante prestado ao Senado Federal. Artigo 5º, a Secretaria-Geral da Mesa coordenará os trabalhos de secretaria da comissão de juristas, e a Secretaria-Geral da Mesa a cargo do nosso secretário-geral, Gustavo Saboia, que estará à disposição do ministro Salomão e dos demais integrantes. Artigo 6º, a Consultoria Legislativa do Senado Federal, que é uma consultoria exemplar, muito qualificada, e quero aqui que não se inibam de usá-la, de consultá-la, é de fato um corpo técnico muito eficiente do Senado Federal. A Consultoria Legislativa do Senado Federal auxiliará os integrantes da Comissão de Juristas com pesquisas e informações técnicas solicitadas no desenvolvimento dos trabalhos. Este ato entra em vigor no ato de sua publicação. A Comissão de Juristas será composta pelos seguintes membros: ministro Luiz Felipe Salomão, presidente; ministro Marco Aurélio Belize, vice-presidente; professor Flávio Tartucci, relator; desembargadora e professora Rosa Maria de Andrade Neri, relatora; ministro Marco Buzzi; ministra Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues; ministro César Asfor Rocha; ministro João Otávio de Noronha, das nossas Minas Gerais; professora Angélica Lúcia Carlini; professor e consultor legislativo do Senado Federal Carlos Eduardo Elias de Oliveira; professora Cláudia Lima Marques;
juiz e professor Daniel Carnio, professor Edivaldo Brito, professor Flávio Galdino, professora Giselda Maria Fernandes Novaes Ironaca, professor Gustavo José Mendes Tepedino, professor José Fernando Simão, professora Judite Martins Costa, professora Laura Porto, desembargador e professor Marcelo de Oliveira Milagres, de Minas Gerais, desembargador e professor Marco Aurélio Bezerra de Melo, professor Marcos Vinícius Furtado Coelho, também advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Mário Luiz Delgado Regis, desembargador e professora Maria Berenice Dias, desembargador e professor Moacir Lobato de Campos Filho, meu professor na Faculdade de Direito, desembargador em Minas Gerais, procurador de Justiça e professor Nelson Rosenwald, também de Minas Gerais, prazer revê-lo, juiz e professor Pablo Stolze Galiano, juíza Patrícia Carrijo, professora Paula Andréa Forgione, professor Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, professor Ricardo Campos, professor Rolf Madaleno, juiz e professor Rogério Marrone Castro Sampaio, advogado Carlos Antônio Vieira Fernandes Filho. Esses, portanto, são os membros da Comissão de Juízes a quem será depositada a confiança da presidência do Senado para a atualização do Código Civil Brasileiro. Eu gostaria de passar a palavra ao ministro Salomão e, na sequência, assinaremos o ato. Presidente, essa é uma reunião histórica nossa. Há mais de 40 anos atrás, o Senado também dava início aos trabalhos de elaboração de um Código Civil. E agora, nós aqui reunidos, e na sua pessoa, na pessoa do ministro César Rocha, eu peço licença para cumprimentar a todos, como disse, nessa reunião aqui histórica nossa. Eu fui juiz do STJ há 15 anos atrás, fui integrar o STJ há 15 anos atrás, encontrei o ministro Noronha na turma de Direito Privado e, para minha felicidade, presidente, eu sempre tive um assento na turma de Direito Privado. Nesses 15 anos, praticamente a idade que o Código tem hoje, 20 anos, eu acompanhei a evolução, tive um ponto de observação privilegiado para o acompanhamento da jurisprudência em torno do Código Civil. Nós, ali na turma de Direito Privado, e o STJ tem um papel muito relevante nessa matéria, porque são poucos temas que são constitucionais, de modo que as decisões do STJ no campo do direito privado são realmente decisões definitivas. E nós ali, nesse período, pudemos verificar que muitos dos temas que já chegavam, e eu acho que essa feliz coincidência de acompanhar o nascimento e a evolução do Código, me fez perceber que muitos dos temas que já chegavam um tanto defasados pelo tempo que demorou a tramitação e pelo tempo de vigência já do Código, que completa esse ano 20 anos de vigência. E, além disso, na última década, podemos assim dizer, a evolução da sociedade foi de tal modo, a evolução no campo da comunicação instantânea, no campo da internet, no campo dos negócios, dos contratos, da sucessão, do nascimento e da morte, porque o Código Civil é literalmente o diploma legal, como nós todos sabemos, que cuida da vida civil, da nossa vida, desde o nascimento até a morte, e depois da morte, e para antes do nascimento. Então, eu pude perceber que ele carecia de uma atualização. E, como eu disse, acentuadamente nesse último período, nessa última quadra, diante da revolução que a nossa sociedade mundial vive. Portanto, essa honra que a presidência do Senado, que o presidente Rodrigo Pacheco nos concede, e aqui eu abro um parênteses para falar, com certeza, em nome de todos, nos sentimos com uma tarefa de muita responsabilidade. Nós todos aqui
somos portadores de uma grande responsabilidade que o Senado nos deposita e, portanto, estamos honrados e agradecidos com essa missão. Não precisava ter remuneração nenhuma, não, presidente. Nós estamos aqui e vamos fazer esse trabalho, mas com muita honra, com muita dedicação, porque é um privilégio estar nesse grupo aqui. E eu vou ser bem breve, como disse, não só essas palavras são de agradecimento, mas de verificação, de realização desse momento, que é um momento, como eu disse, considero histórico. Nesse momento que nós estamos constituindo a comissão, podemos perceber aqui, como disse o presidente, não representante de segmentos, de interesses. O Senado escolheu o que há de melhor dos juristas na área do direito civil. Nós estamos aqui e vamos contar com outros que, infelizmente, é impossível contemplar tantos talentosos juristas. Mas nós pensamos, num acordo comum com a presidência, o que há de melhor, a nata dos juristas no direito privado no Brasil. Nós estamos, portanto, imbuídos desse espírito. Tenho certeza que é um trabalho grandioso, vai desafiar não só nosso tempo, a nossa dedicação, mas também a habilidade para interagir com tanta gente de gabarito e de talento, mas eu tenho certeza que nós vamos produzir um trabalho digno, honrado, para entregar a presidência do Senado, que teve essa iniciativa e nos depositou essa confiança. Eu tive a oportunidade de trabalhar na atualização da lei de arbitragem e na criação do marco legal que criou a mediação no Brasil. Pude perceber a excelência e a qualidade dos servidores da Casa do Senado. E depois acompanhei a tramitação, ambos viraram projetos de lei, pude acompanhar a tramitação e vi a qualidade dos nossos parlamentares. Essa multidisciplinariedade faz com que a qualidade dos nossos textos legais sejam amplamente reconhecidos. Nessa matéria do Código Civil, saiba, presidente, que nós temos em conta a necessidade da atualização, mas sim, na outra mão, a responsabilidade de manter a segurança jurídica, para manter o equilíbrio econômico-financeiro, para manter os investimentos, para, como nós sabemos, as relações sociais, jurídicas e sociais, nós temos bem presentes essa necessidade de equilibrar os dois conceitos. Mais uma vez, eu falo em nome de todos, nós estamos muito honrados, sensibilizadamente honrados. Obrigado, presidente. Obrigado. Passa a palavra ao nosso relator, professor Flávio Cartucci. Obrigado, muita responsabilidade, meus caros. Bom, eu acho que para muitos de nós aqui, professores, professoras, quero saudar os ministros que estão conosco, é um dia divisor de águas para nós, porque no passado, quantas vezes a gente pensou que a gente pudesse eventualmente contribuir com o país e contribuir com a lei que para nós, civilistas, é a lei mais importante, porque os civilistas, como eu gosto sempre de afirmar e nós todos afirmamos, eu lembro da minha querida mestra, a professora Giselda, que está aqui ao meu lado, o civilista tem uma vocação natural desde Roma, que é resolver os problemas das pessoas. Resolver os problemas das pessoas antes mesmo do nascimento e agora, com o incremento das novas tecnologias, depois da morte. Nós temos grandes desafios, e comentava com outros colegas aqui, que temos a alegria do momento, essa grande honra, presidente, essa grande honra, ministro, mas também a responsabilidade. Acho que muitos de nós aqui estamos preocupados pelo trabalho que virá. Eu tenho a honra de dividir a relatoria com a professora Rosa Neri, que também é uma grande referência. Eu tive a honra de estudar com essas grandes mestras e esses grandes mestres que estão aqui, o professor Edivaldo Brito, que atualiza a obra do Orlando Gomes, né, uma referência para todos nós, e para mim também
é um momento de emoção pessoal, mas emoção do nosso grupo de civilistas, que, como eu disse aqui, temos esse desafio de resolver os problemas cotidianos. Muito obrigado pela oportunidade, falo em nome de todos os professores, todos os colegas, os grandes mestres que estão aqui, e tenham da nossa parte, ministros, presidente, demais senadores, o máximo de empenho, porque realmente esse momento é um momento divisor de águas histórico para o direito civil brasileiro. Portanto, viva o direito civil brasileiro. Muito obrigado. Senhor senador Rodrigo Pacheco, eminente ministro Salomão, senhores, senhoras, conhecimento acumulado de anos de estudo, eu acho que é essa a nossa marca e vontade de acertar. Agora nos resta ter sabedoria. E nós prometemos que vamos nos esforçar para ter sabedoria nas nossas proposições. Muito obrigado. A solenidade é simples, agora é o trabalho numa data a ser designada pelo presidente Salomão, aqui no Senado Federal, presencial remotamente. Tá? Muito obrigado pela presença. Se puderem esperar só um pouquinho, que aí a gente já pelo menos define a data para cada um já se agendar. Podemos esperar aqui? Pode fazer reunião aqui, inclusive. Senta ali, Salomão. Pode. Você acompanhou a cerimônia em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou o ato de instituição da Comissão de Juristas do Senado Federal, que vai atualizar o Código Civil. O Código completou 20 anos em vigor. A comissão será presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e terá 180 dias para apresentar um anteprojeto de lei. Esse anteprojeto vai virar um projeto aqui no Senado e será enviado à Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, ao plenário do Senado. O vice-presidente da comissão será o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, e o relator, o professor, jurista, doutor e pós-doutor em Direito Civil, Flávio Tartucci. Segundo o presidente do Senado, houve uma série de modificações e inovações ao longo desses 20 anos que precisam ser previstas no Código, e a atual legislação precisa acompanhar as mudanças promovidas pelas transformações nas relações sociais. O presidente da comissão, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse que é uma honra, agradeceu o convite e disse que esse é um momento histórico e que o Código Civil acompanha todas as pessoas do nascimento até a morte. Então, precisa ser revisto e precisa ser atualizado.